Estamos a abrir nossa terceira aula, nosso quarto módulo. O tema de hoje, dando sequência à temática do módulo Sexualidade, vamos trabalhar o complexo de Édipo e de Eletra. Antes de entrar no conteúdo, nossa mensagem do dia a partir de um pensamento de efeito. Não podemos escapar do sofrimento, mas precisamos aprender a como trabalhar com ele. Esta frase nos oferece uma perspectiva profunda sobre a natureza humana e o sofrimento. Na ótica da psicanálise, esta afirmação ressalta a inevitabilidade do sofrimento na vida humana e a importância da agência pessoal na maneira de enfrentá-lo. O sofrimento é uma parte intrínseca da condição humana. Isso pode ser decorrente de várias fontes, incluindo conflitos internos não bem resolvidos, desejos não bem resolvidos e reprimidos, e complexas interações entre id, ego e superego. Segundo a psicanálise, muitos desses conflitos são inconscientes e podem originar-se em experiência na infância. No entanto, a parte mais instrutiva dessa citação é a ideia de que temos a capacidade de escolher como lidar com o sofrimento. Isso implica um certo grau de liberdade e poder pessoal. Na prática da psicanálise, isso muitas vezes envolve trazer à nossa consciência os conflitos e desejos reprimidos, permitindo que o indivíduo, que nós mesmos, os enfrentemos e os processemos de maneira saudável. Esta abordagem não sugere que o sofrimento possa ser completamente eliminado, mas sim que podemos aprender a entendê-lo e a gerenciá-lo de maneira mais eficaz. Assim, a capacidade de escolher como lidar com o sofrimento se torna uma ferramenta poderosa para o crescimento e desenvolvimento pessoal, uma ideia central na psicanálise. Pense nisso. Dando continuidade então às nossas reflexões, a primeira em relação ao pensamento do dia, a segunda sempre conforme combinado para esses 3 meses de curso e de módulos. Nós estaremos sempre garantindo a presença da pintura, da literatura, da arte, para que nos ajudem a refletir e aumentar a nossa sensibilidade em relação à psicanálise. Hoje vamos de Van Gogh, o quadro Noite Estrelada. A pintura Noite Estrelada é uma das obras mais emblemáticas e estudadas na história da arte. Do ponto de vista psicanalítico, esta obra pode ser vista como um reflexo profundo do estado emocional do próprio artista, oferecendo uma janela para a sua psique turbulenta e sua luta interna. Observe um pouco da pintura, depois vocês terão um tempo maior para aprofundá-la. Van Gogh é frequentemente lembrado por sua genialidade artística, assim como por sua batalha contra problemas de saúde mental, incluindo episódios de depressão e ansiedade. Em Noite Estrelada, o céu noturno é retratado com movimentos circulares e ondulantes, criando uma sensação de dinamismo e quase caos. Esses redemoinhos podem ser interpretados como uma representação visual das emoções tumultuadas de Van Gogh. Do ponto de vista pedagógico e instrucional, portanto, considerar como a arte pode ser um meio de expressão para emoções e estados mentais complexos. A análise psicanalítica dessa obra de arte como Noite Estrelada
pode proporcionar uma compreensão mais profunda dos processos mentais e emocionais do artista. A arte, nesse contexto, torna-se uma forma de comunicação não verbal, onde sentimentos e pensamentos inefáveis são transmitidos através de pinceladas e escolhas de cores. Ao explorar Noite Estrelada, sob a lente da psicanálise, pode-se discutir como as expressões artísticas oferecem insights sobre o nosso inconsciente. A obra de Van Gogh, nesse sentido, pode ser vista como um diálogo entre seu eu consciente e inconsciente, onde a tela se torna um espaço para a materialização de seus conflitos internos e anseios. Em sala de aula, essa abordagem, para aqueles que são educadores, pode ser utilizada para encorajar os alunos a refletirem sobre como a arte pode ser usada para explorar e entender emoções humanas complexas. Além disso, pode-se discutir a importância da saúde mental e como expressão artística pode ser um meio valioso para lidar com questões emocionais e psicológicas. A análise de Noite Estrelada se torna, assim, uma ferramenta para ensinar sobre a intersecção entre a arte, psicologia e a experiência humana. Dando continuidade e iniciando o conteúdo de hoje, vamos lembrar, ontem nós abordamos a questão das fases do desenvolvimento psicossexual na perspectiva freudiana. Hoje vamos aprofundar a ideia do complexo de Édipo e complexo de Electra. Então vamos aqui ao nosso mapa que nos contextualiza e nos sensibiliza à proposta de hoje. Observe como sempre fazemos, metodologicamente, as colunas mestras desse mapa. Então, uma visão do complexo de Édipo, um segundo momento, uma visão do complexo de Electra, um terceiro momento, as dinâmicas familiares, que é o contexto onde eles se apresentam, os complexos, a questão da identidade sexual e gênero, a influência no desenvolvimento psíquico, críticas e perspectivas nos tempos de hoje ao complexo, à teoria freudiana, tratamentos e terapias e o lugar dos complexos, questão do desenvolvimento infantil, contextos culturais e sociais e pesquisa. Essas são as colunas mestras e vamos então apresentar esse contexto para depois entrar numa explicação em detalhes. Com relação ao complexo de Édipo, nós já ouvimos falar do complexo, nós temos uma ideia do conceito, nós temos uma ideia de mito, nós temos já um conhecimento do porquê Freud escolhe o complexo de Édipo para metaforicamente traduzir esse fenômeno que acontece na vida do ser humano. Como disse a vocês, assim como em relação às fases do desenvolvimento psicossexual, Freud fez uma proposta à época dele, final do século XIX, século XX, e hoje nós temos distanciamentos críticos, hoje nós temos pós-discípulos que agregaram valores, que se distanciaram, e continua presente em nosso meio, continua presente no campo da psicanálise, evidentemente com algumas restrições, nem tudo da teoria de Freud, já temos dito isso, nem tudo da teoria de Freud se explica nos dias de hoje, porque nós nos encontramos diante de um novo contexto. E mesmo à sua época, já tínhamos diversas controvérsias. Então, com relação ao complexo de Édipo, vamos a ele. Então, o que nós precisamos resgatar para poder compreender? A definição aqui se apresenta: desejo inconsciente de uma criança pelo progenitor do sexo oposto. Aquela ideia menino
em relação à mãe e menina em relação ao pai. Lembrando sempre, uma teoria é de Freud, o Édipo, e Electra é de Jung. A origem freudiana, Freud, estágios do desenvolvimento, já comentamos, o complexo de Édipo acontece na fase fálica, o que implica relação com o pai, competição do menino, competição do menino, competição da menina. A menina em relação ao pai e o menino em relação à mãe. Resolução do complexo, identificação durante a experiência, durante a experimentação, haverá uma solução quando o menino se identificar com o pai e a menina se identificar com a mãe. Mas antes da identificação, haverá realmente um conflito, uma crise. Com relação ao complexo de Édipo, com relação ao complexo de Electra, visão junguiana, é a versão feminina do complexo de Édipo. Desejo pela figura paterna. A menina sente uma atração pelo pai. Rivalidade com a mãe. Ela tem que competir com a mãe para conseguir o afeto do pai. Amadurece quando existe a identificação e o papel materno. Ela aí forma a sua identidade feminina. Influência no desenvolvimento psíquico. Existe um impacto na formação da personalidade. Avançando, dinâmicas familiares, já comentávamos ontem como é importante esse ambiente, essa relação pai, mãe, filho, filha, em relação aos papéis e identificações, onde a criança forma o próprio self, baseada nas relações familiares. Forma a própria identidade. Quem sou eu? Termos de pessoa, de gênero. As relações triangulares, dinâmica entre pai, mãe, filho, ou pai, mãe e filha. É muito interessante esse estudo do Freud. Conflitos e resoluções, trabalhar com rivalidades, trabalhar com as concorrências, com as contradições, com os conflitos. Influencia nos relacionamentos futuros? Sim. O impacto nas escolhas e nas dinâmicas relacionais adultas refletem a experiência vivida nessa fase. E nós estamos falando da fase fálica. Modelagem de comportamento, aprendizado de padrões de comportamento através dos pais. Como eu dizia, os pais, papai, mamãe, além da paternidade e da maternidade, deve ter uma sensibilidade educativa para garantir uma saúde mental e agregar valores à formação da personalidade do próprio filho e da própria filha. Influência no desenvolvimento. Então veja que é um período de formação da personalidade. Nós já falamos dos 3 inquilinos, id, ego e superego. Já falamos da presença dos mecanismos de defesa, no sentido de sobrevivência, no sentido de manter uma identidade. São estratégias do inconsciente para a sobrevivência. Influência nas escolhas de vida, impacto nas decisões e preferências pessoais. É justamente a partir dessa experiência que ela vai carregar essas influências da escolha do que quer para si na vida. Questão da autoestima e da confiança, ela experimenta e forma nessa fase, então, uma autoimagem de si mesmo, uma autoconfiança e tem reflexo na saúde mental, aspectos emocionais e psicológicos. Críticas e perspectivas. Existem muitos questionamentos teóricos
desafios colocados à ideia de Freud e de Jung, nós veremos. Abordagens feministas e de gênero têm restrições à visão de Freud, críticas à visão de gênero e sexualidade de Freud, do ponto de vista de apequenamento, de restrições, diversidade cultural, limitação da teoria freudiana em relação ao complexo de Édipo. Então, a experiência de diferentes culturas na formação da identidade tem um reflexo, e se pergunta, será que essa experiência do complexo de Édipo, complexo de Electra, acontece em todas as culturas? Atualizações e novas teorias. Então, a teoria passou por uma evolução dos conceitos devido às novas pesquisas. Alguns elementos se mantiveram, outros elementos foram tirados. Então, permissões e restrições. Relevância na terapia atual, muitos psicanalistas, muitos analistas trabalham e aplicam nos tempos de hoje, evidentemente com adaptações. Com relação ao tratamento e terapia, o que acontece? Nós temos diversas abordagens psicanalíticas, muitos fazem uso dos complexos para análise e terapias, técnicas de resolução, estratégias para lidar com questões não resolvidas. Falamos da técnica do Freud, associação livre, que acontece na psicanálise, muito trabalhada e explora de uma forma significativa os complexos, Édipo e Electra. Terapia da família, trabalho com dinâmicas familiares complexas, necessário para atender muitas vezes a necessidade da criança, do adolescente que experimentou um tipo de educação que tem reflexo na sua personalidade, na estruturação de sua personalidade. Tratamento e terapia ajuda no autoconhecimento, no crescimento. Tratamento e terapia, vejam vocês, aqueles que vão buscar uma profissionalização, é importante identificar o lugar da supervisão na formação profissional. A educação dos terapeutas tem uma relevância diante da complexidade dos tempos de hoje e da própria teoria do complexo de Édipo. Voltando para a questão do desenvolvimento infantil, nós já sabemos e temos informações de como essas fases acontecem. Então, o que acontece nos primeiros anos de vida, o papel dos complexos, o que acontece na relação com os pais, tem impacto na formação da criança, dos laços familiares, observação e intervenção, quando se dá conta dos conflitos, quando os conflitos acontecem, educação e orientação dos pais, necessário, dizia vocês na aula de ontem, nós tínhamos no colégio psicólogos treinando professores na área de educação infantil, justamente para trabalhar com essas fases do desenvolvimento nessa idade. Prevenção de problemas futuros. Resolver os problemas para não acumular e não interferir na estruturação da própria personalidade. Com relação aos contextos culturais e sociais, nos 3 primeiros módulos nós já aprofundamos a experiência de Freud no contexto da cultura dele, Ocidente, Europa, e diante das diversidades culturais, nós temos diferentes interpretações e manifestações. Existe um impacto social que tem influência na formação de normas e expectativas sociais. Por isso,
temos que considerar quando fazemos a leitura dos complexos Édipo-Electra, mudanças históricas, evolução, nós não estamos mais no tempo de Freud, educação e conscientização, importante ensinar, educar para as dinâmicas familiares, que tem um reflexo enorme no desenvolvimento psíquico da criança, do filho ou da filha, considerar a inclusão e a diversidade, nós vivemos a pluralidade, muitas experiências nesse desenvolvimento psíquico da sexualidade. Áreas de investigação, nós estamos diante de novas áreas, de novos estudos, que vão agregando valores, vão afinando os complexos, vão redirecionando, aproveitando o que tem de valor, retirando aquilo que não tem mais sentido. Nós estamos diante de novas teorias, diante de avanços e inovações. Estamos diante do desafio sempre de abordagens interdisciplinar. A presença da psicologia, das ciências sociais, neurociência, psicofarmácia, farmacologia. Estamos diante da tecnologia e de suas pesquisas e temos que considerar as perspectivas globais. Então, esse aqui é o contexto em que nós vamos trabalhar o complexo de Édipo e o complexo de Electra. Perfeito? Já sensibilizados, já contextualizados, vamos descer alguns detalhes para que a gente tenha uma noção desse nosso cenário. Então, entrando agora no conteúdo de hoje, nós vamos aprofundar nosso conhecimento no complexo de Édipo e de Electra. Já temos uma noção dos conceitos, já temos uma visão de Freud, já temos uma visão de Jung. Vou chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. Lembre-se sempre, nós nos encontramos num espírito de aprendizagem, nós nos encontramos num espírito de curso, onde existe um interesse muito grande em aprender essa nova cultura, esses novos conceitos. Dizia desde o início a vocês, experimentar, enxergar a realidade com o olhar da psicanálise é se dar o desafio de enxergar sempre para mais além, de enxergar sempre para aquilo que não é visível aos olhos e aos sentimentos e experiências. Então, muita calma nessa hora, concentrem-se, relaxem, como dizia sempre nos primeiros encontros, dê um pause, respire, encontre a sua pulsação, encontre o seu foco, volte novamente ao vídeo aula para refletirmos juntos. Sempre com aquela sensibilidade pedagógica. Não se preocupe com o volume das informações. Apresentei metodologicamente uma estratégia a vocês, que o curso se apresenta em 3 níveis, básico, intermediário e avançado. Ele tem artigos no nível básico, ele tem conceitos no nível básico, ele tem reflexões no nível básico. E tem conceitos, reflexões e artigos no nível intermediário e avançado. Você localiza qual é a sua melhor linguagem, se é a linguagem do básico, se é a linguagem do intermediário ou se é a linguagem do avançado. Perfeito? Isso nos dá uma calmaria, isso nos dá um sossego à nossa alma. Perfeito? Então vamos comentar. Nós estamos falando do complexo de Édipo, do complexo de Electra, para conhecermos melhor.
durante a minha exposição, vocês vão rememorando, vocês vão fazendo uma retrospectiva, olhando no retrovisor para se dar conta da experiência de vocês no passado. A experiência que aconteceu nessa fase. A aula de ontem, ou as aulas anteriores, sempre solicitam e provocam a cada um de vocês para o resgate dessa fase, por meio de entrevistas, por meio de mapas mentais, por meio da linha do tempo. Procurem olhar o passado, entrevistar aquelas testemunhas oculares que acompanharam vocês de 0 a 6, 7 anos. Resgatem o máximo que vocês puderem. Quando a gente fala que ao final de um arco-íris sempre existe um pote de ouro, ao final dessa experiência existe realmente um pote de ouro. Quando a gente olha as nossas experiências vividas de 0 a 6 anos, 7 anos, nós encontraremos um pote de ouro. Esse pote de ouro existe. Depende de você. Então, estamos a falar do complexo. Já dissemos a vocês, Freud fez uma proposta à época dele, final do século XIX, começo do século XX. Tem limitações históricas, de cultura, tem limitações geográficas de espaço, Europa, Viena, Áustria. Temos restrições à experiência e à visão do próprio Freud em relação aos seus pacientes. Tudo isso deve ser considerado. Por isso que nós temos que descobrir o melhor da teoria, o melhor do complexo e observar isso em nossas vidas. Perfeito? Estamos nos entendendo? E aquela ideia que é pedagógica. Nós temos um grupo significativo nos acompanhando. Faremos sempre o melhor para atendê-los, de tal forma que possamos caminhar dentro do ritmo de cada um de vocês. Faça uma memória, nesse início do 4º módulo, quanto ao famoso pulo do gato. Não aquele programa da rádio. Famoso pulo do gato na perspectiva da aprendizagem. Descubra a forma que você aprende melhor e descubra das ações que são provocadas, quantas você consegue assumir como propósito de executá-las. Diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente. Cada um deve colocar a própria aprendizagem dentro do tempo que tem disponível. Se é todos os dias, se é todas as noites, todas as manhãs, se é 1, 2 ou 3 vezes por semana, se é sábado e domingo, se é só feriado, cada um sabe do tempo que tem à disposição. A aprendizagem acontece à semelhança da nossa alimentação. Para mantermos nosso organismo vivo, nós precisamos respirar todos os dias e nos alimentarmos e cuidarmos da nossa saúde. Estarmos atentos à nossa saúde, aos sinais. A mesma coisa acontece com a psicanálise. Compreender a psicanálise, dominar a psicanálise, mergulhar nessas águas, perambular por essa floresta, pede da nossa parte criar hábitos, instalar hábitos de aprendizagem. Sejam bem-vindos, então, ao nosso complexo de Édipo. Bem, nós temos aqui uma sequência de slides. Em geral, os slides, eles têm a pretensão de serem uma síntese do nosso texto de trabalho, do texto básico de referência, e eu apresento
esse conteúdo do slide. Em geral, ele vem acompanhado de figuras, de pinturas, que vocês, no paralelo, nas revisitas, nos retornos que vocês farão ou ao vídeo aula ou aos anexos, vocês possam, dentro do ritmo de vocês, aprofundarem. Como digo sempre, não se trata de memorizar, de decorar, trata-se de se conseguir uma familiaridade. As imagens são bastante sugestivas, sempre dentro do clima da psicanálise. Portanto, a arte, ela deve nos provocar. A arte deve nos provocar. A arte deve quebrar alguns paradigmas que nós carregamos e alimentamos. Então, com relação ao complexo de Édipo e Electra, os conceitos vêm de Freud e de Jung, justamente para trabalhar conflitos e desejos sexuais que acontecem nas relações familiares durante a infância. Então, puxem pela memória que vocês se lembram dessa fase, dessa experiência. Da experiência com o pai, da experiência com a mãe, quem conviveu com o pai, quem conviveu com a mãe. Hoje nós temos uma tipologia enorme de famílias, de educação, de grupos familiares. Mas observem, se não é o pai, se não é a mãe, figuras masculinas e femininas da fase infantil, que acompanharam, que cuidaram de vocês nessa fase. Se estão vivas, aquilo que eu disse. Insisto, pote de ouro, final do arco-íris, final dessa experiência. É um verdadeiro pote de ouro entrevistar pai, mãe, tio, avô, avó, cuidadores, cuidadoras, professoras antigas de educação infantil, resgatar essa história, do ponto de vista da oralidade de quem conviveu com vocês. Perfeito? Na experiência da infância, nós experimentamos conflitos de relacionamentos com o pai e com a mãe, com os irmãos. Mas aqui, por se tratar do complexo de Édipo e Electra, os atores a quem nós nos dirigimos, a experiência que eu tenho do meu pai e da minha mãe. Experiência de parceria, experiência de concorrência, experiência de revolta, experiência de enfrentamento. Observem. A minha experiência, eu tive pais, minha mãe conservadora, meu pai conservador e autoritário, minha mãe conservadora, não muito do diálogo, mas do bom senso. Enfrentei-os quando guri, quando criança, enfrentei-os dentro das minhas possibilidades, pagando um preço alto por isso. Tentem recordar vocês da experiência. Se você tem um irmão mais velho, uma irmã mais velha, pergunte a ele, pergunte a ela. Como foi a minha experiência nessa fase? Então aqui nós temos uma imagem muito sugestiva em relação ao complexo de Édipo e Electra. Avançando. Nós já falamos que essa experiência do complexo, Freud ligou metaforicamente com o mito grego de Édipo, que nós já sabemos, né? Édipo que mata o próprio pai e se casa com a mãe, e o mito de Electra, que é o contrário, ela que planeja a morte da mãe como vingança pelo assassinato do pai. Esse é o contexto em que nós nos encontramos. Então nós temos na mitologia grega
uma linguagem que Freud encontrou para metaforicamente explicar um fenômeno que acontece na vida do ser humano, que tenta explicar as relações pai-filho, pai-filha, mãe-filha, mãe-filho. Nós chamamos, segundo a visão de Freud, e procuramos entender esse fenômeno por meio do complexo de Édipo e Electra. Avançando, a natureza desse complexo, observem bem as imagens, elas são significativas, se vocês terão tempo maior para pensar e considerar. O complexo sempre vai falar da rivalidade do menino com o pai, da rivalidade da menina com a mãe, evidentemente em busca da própria identidade. É nessa relação que a gente entende muitas vezes tumultuada, é nessa relação muitas vezes ignorada, que a personalidade de cada um vai se estruturando. Dizia vocês na aula de ontem, eu mesmo, tendo experimentado o mergulho nessa fase, procurando dados e informações, ressignifiquei muitos comportamentos, chamados comportamentos padrões, que mantinha na vida adulta e que não se explicavam, não tinham sentido. Mas, em mergulhando, a gente se deu conta de onde estavam as limitações, justamente dessa experiência. Então, sentimentos de atração ou rivalidade em relação ao pai e à mãe. É uma fase muito interessante, como eu disse para vocês, tem muitas coisas de Freud que deve ser considerada e tem muitas outras que temos que ter uma distância crítica. Com relação ao complexo de Édipo, vamos nos dar conta o que ele nos traz, o que ele nos permite resgatar. É uma linguagem metafórica que nos permite conhecer melhor. Aqui voltamos de novo em relação aos complexos, na perspectiva do desenvolvimento, onde nós podemos experimentar as relações pacíficas e, ao mesmo tempo, experimentar relações mais agressivas, de concorrência, de rivalidade, de conflitos. Observem o quadro, vocês terão um tempo maior para aprofundar, mas vamos em frente pelo nosso tempo. Então, o Freud acreditava no complexo, entendeu que o complexo era uma forma de explicar esse fenômeno, e entendia que esse fenômeno do complexo de Édipo, que todos nós carregamos, ele é superado quando existe a identificação do menino com o pai e da menina com a mãe. Vejam a presença do superego. O que leva a essa experiência de identificação leva à formação do superego, aquela instância que traz as regras, as leis, as normas, o que é certo, o que é errado. A teoria de Freud foi muito criticada na época dele, até os dias de hoje, criticada e debatida, e hoje ela tem uma presença no mundo de hoje, e nós veremos, desdobrando o que permaneceu, o que permanece e o que foi, de certa forma, desalojado, foi desconsiderado. Observe as imagens, passando sempre a ideia, né, do complexo. Aqui nós vamos entrar numa série de perguntas que estão no nosso texto de trabalho. Como as perguntas são interessantes, trata-se de um slide que traga um pouco do conceito, um pacote de slide, e ao mesmo tempo algumas provocações. Então a pergunta: o que são os complexos? Então nós já temos uma ideia. Esses complexos, no sentido de traduzir o fenômeno, essa experiência do ser humano relacional na família,
onde nos damos conta de conflitos e desejos sexuais presentes na relação pai, mãe e filho. É muito interessante. Podemos encontrar pessoas que falam assim, gente, eu passei essa fase, nem sei o que, nem experimentei o complexo de Édipo, nem experimentei o complexo de Electra. Podemos levantar questões em diversas direções. Avançando, como ocorre o desenvolvimento na visão de Freud? Ele, então, ocorre naquelas fases que nós já apresentamos a vocês. Veja a roleta aí, vejam o disco. E o complexo de Édipo se localiza justamente na fase fálica. Fálica, oral, perfeito, genital, latência, fálica. Os complexos acontecem na fase fálica. Depois, com o tempo, vocês olham, vamos avante. O que é esse complexo? Então, está muito ligado aos sentimentos de atração sexual. Menina em relação ao pai, menino em relação à mãe. A atração sexual. Para resolver o complexo é preciso identificação. E na medida que se identifica, acontece a formação do superego. Tentem resgatar a experiência de vocês. Resgatem por vocês, resgatem por testemunhas oculares. Familiares, amigos, vizinhos, professores. Eu mesmo tenho um filho que entrou na educação infantil com 9 meses. Com 9 meses, ele foi conduzido à educação infantil, inclusive levando o próprio berço. A educação foi uma educação diferenciada. Hoje, esse garoto pensa fora da casinha. Estamos vivendo novos tempos. O que é o complexo de Electra? Já comentamos na visão de Jung, visão feminina do complexo de Édipo. Sempre se vence o complexo quando existe a identificação. Lembre-se sempre disso. Temos personagens, pessoas na adolescência, na vida adulta, na vida conjugal, que ainda experimentam ressentimentos, limitações dessa fase? Existe? Existe. Existe. Para isso serve a terapia. Para isso serve a análise. Não tenha medo de abaixar a guarda e de olhar para ressignificar os limites impostos. Evidentemente, em relação aos pais, pai e mãe, do ponto de vista de uma projeção positiva, nós entendemos que essa relação deve ser sempre uma relação saudável. Hoje você na adolescência, hoje você na vida adulta, hoje ainda experimentando a vida do pai e da mãe, estão ainda vivos. Trabalhe ressentimentos, trabalhe desencontros, trabalhe distanciamentos. Vocês estão em melhores condições de quebrar alguns bloqueios, de quebrar alguns limites, que pode ir ao encontro de uma satisfação prazerosa da parte deles e muito mais prazerosa da parte de vocês. Não deixe papai e mamãe perderem a vida para vocês se tomar consciência da dívida que não foi resgatada. Voltando.
Qual é a influência dos pais nesse desenvolvimento? A influência é muito grande. Nós estamos diante de uma diversidade de pais. Infelizmente, na cultura brasileira, não existe uma educação para ser pai e ser mãe. Infelizmente. Então, os pais aprendem, as mães aprendem durante a caminhada. E nesse aprender durante a caminhada se apresentam muitas limitações. Então, como dizem folcloricamente, família é uma escolha e ao mesmo tempo uma loteria. Educação dos filhos não é uma escolha e muitas vezes pode ser uma loteria, pode dar certo, pode dar errado. Às vezes você tem 2 irmãos, 3 irmãos, 4, 5, todos recebem a mesma educação e cada um tem um caminho diferente a fazer. Qual a influência dos pais? É muito grande nessa fase. Quem não tem uma experiência satisfatória, saudável, ainda em tempo recupere. Ainda em tempo se permita trabalhar, ressignificar. A experiência do complexo de Édipo e de Electra, essa experiência é muito significativa. A forma como o pai e a mãe trabalham com os complexos pode influenciar diretamente na resolução dos conflitos. A forma como os pais lidam com os complexos pode influenciar diretamente na resolução dos mesmos. A forma como o pai e a mãe trabalham com essa experiência em relação à criança pode ajudar muito na estruturação de uma personalidade sadia. Por isso, sempre lembro a vocês, aqueles pais, aquela mãe, aquele pai que educa com violência, educa com agressão, não faz ideia do tamanho do prejuízo que está gerando para a formação da personalidade dessa criança. Durante muitos anos, andei de metrô em São Paulo. Quantas cenas de violência, pai e filho, mãe e filha, que se apresentavam aos olhos no dia a dia. Criança nessa faixa, de 0 a 7, 8 anos, vivendo numa cidade grande, vivendo do autoritarismo dos pais, da violência verbal, violência física. Vamos em frente. Quais são as possíveis consequências dos complexos na vida adulta? São muitas, gente. Muitas consequências. Dificuldades nos relacionamentos afetivos. Acontece na vida conjugal. Dificuldades em ciúmes excessivos, doentios, inseguro. Comportamentos compulsivos, problemas psicológicos. Evidente que todos eles não vêm num prato apenas para uma pessoa, é dividido um pouquinho para cada um. Importante que a gente saiba onde está a nossa fragilidade, onde está o nosso calcanhar de Aquiles. Quem está na adolescência, no ensino médio, quem é jovem, quem é solteiro, quem já experimenta um relacionamento. Eu sempre sou e defendo aquela ideia. Quando você ama alguém, esse alguém que é amado não deve se adaptar a você para ser feliz. Quando você ama alguém do jeito que ele é.
na relação, na experiência 2, existe um aprimoramento. Existe uma afinação. Lembre-se bem da orquestra quando vai tocar, antes do início do show, todos os instrumentos precisam ser afinados, para que tenhamos uma harmonia na melodia, tenhamos uma harmonia na performance. Numa relação a 2, eu não posso deixar ser eu mesmo para me adaptar aos interesses daquele que está comigo. Então, como é importante me dar conta da qualidade do meu relacionamento na vida adulta. Seja numa vida conjugal, seja numa vida laboral, empresa. Como é importante observar a qualidade do meu relacionamento, para ver se não trago algum prejuízo dessa fase. Avançando. Quais críticas? Controvérsias, temos diversas. A questão da cientificidade. Há essa questão, hoje muito comum, a questão dos estereótipos de gênero. Diversidade das experiências familiares. Tudo isso deve ser colocado na balança para uma atualização dessa teoria de Freud. Ela é muito interessante, muito original, explica fenômenos, explica conflitos experimentados nessa faixa, mas ela precisa ser repensada, requalificada, redesenhada. Avançando. Qual é a relevância para os tempos de hoje? Nós sabemos que a psicanálise considera muito o comportamento humano. O comportamento humano se apresenta muito na perspectiva da fragilidade, das fraquezas. Então, a relevância é que, por meio dos complexos, nós podemos trabalhar as fraquezas, as fragilidades. Evidentemente, vamos abordar do complexo aquilo que tem sentido. Avançando, depois vocês admirem melhor as imagens. Qual é a importância da resolução? É aquilo que já se dizia no tempo de Freud, né? Garantir que exista a identificação. Se nessa fase da experiência, da educação, eu experimentei relações de conflito e não trabalhei, se nessa fase eu não consegui uma identificação com meu pai por uma série de razões, então eu tenho uma certa dívida. Eu preciso prestar atenção em relação à qualidade da formação do superego e da minha identidade sexual. O que aconteceu nessa fase? De ruim, de conflito, de concorrência, de revolta, que eu carrego comigo até hoje. Pode ser que você diga, poxa, João, eu não acredito nesse complexo. Eu não me dei conta que eu concorri com meu pai. Eu não me dei conta que eu tive interesse sexual pela minha mãe. Eu não tenho lembrança se eu tive algum interesse sexual pelo meu pai, do ponto de vista da menina. É interessante observar. Assim como dizia a vocês, tem gente que não acredita no inconsciente, tem gente que diz, complexo de Édipo, uma metáfora que não leva a lugar nenhum. Mas interessante, é uma metáfora inteligente e ela sinaliza um pouco da nossa performance. Vamos avançar. Quais são os mitos de Édipo e Electra? Bem, já temos uma ideia do conceito. Vamos avançar um pouco. Aqui, então, chegamos ao final do nosso trabalho. Eu disse a vocês que sempre estaria abrindo um pouco das indicações da bibliografia. Vamos abrir aqui para termos uma ideia.
Veja que dentro do artigo principal sempre existem pequenos artigos. Como dizia, faz parte da nossa metodologia trabalhar conceitos ou os mesmos conceitos de formas diferenciadas, com abordagens diferenciadas. Isso ajuda muito na aprendizagem. Então, complexo de Electra, entenda esse conceito da psicanálise. Vamos ver quem é a autoria, de quem é a autoria, vamos ver. Referências, Rodrigo Rubac. Vamos depois com calma, vocês deem uma olhada, uma pesquisada e retornem esse material que ele é muito interessante. Vamos voltar de novo, vamos tentar voltar. Aqui nós temos um blog. Vamos ver aqui agora. Agora estão muito próximos, provavelmente eu vou pegar errado. Significado do complexo de Electra. Na visão de quem? Vamos olhar aqui embaixo. Aqui deve ser de uma revista de psicologia, mas de qualquer forma é uma abordagem também diferenciada. Equipe da enciclopédia. Significados. Aí vocês olhem com calma, vamos sair daqui. Perfeito? Então, esse material sempre é interessante porque ele enriquece. Se você entendeu que o material, o artigo de trabalho não ficou muito claro, você vai até a bibliografia e procura um texto. Ou ele é um básico, ou ele é um intermediário, ou ele é um avançado. E aprofunde. Perfeito? Então, com isso, nós tivemos uma visão do slide que tem a proposta de ser uma síntese do conteúdo da aula de hoje. Também fazendo parte do nosso trabalho, já disse a vocês, sempre, cada aula, vamos apresentar o conceito na perspectiva de Freud, da teoria que nós estamos estudando, e ao mesmo tempo um contraponto, visões diferenciadas. Então, aqui, críticas à teoria de Freud e de Jung, em relação aos complexos de Édipo e Electra. Então veja o seguinte, eu só vou apresentar o texto, não vamos trabalhá-lo, mas vocês poderão depois voltar a ele de uma forma mais tranquila. Então, alguns limites da teoria do complexo: determinismo sexual redutor, onde Freud apresenta muito o papel da sexualidade na educação como influência do desenvolvimento psicológico da criança. É um redutor só o determinismo sexual? Segundo a crítica, seria um redutor, um apequenamento. Outro limite, questão da perspectiva de gênero desatualizada. Evidentemente, é Freud de uma época e nós estamos vivendo uma outra época. Então, essa relação pai-filho, mãe-filha, no contexto de hoje, bem diferente da época de Freud. Falta de evidência empírica, já apresentamos essa limitação. Universalidade questionável, evidente, já mostramos que a diversidade das culturas, com suas particularidades, muitas vezes a experiência não acontece. Me lembro bem de Margaret Mead, um antropólogo, que dizia que, acho que em Samoa, Ilhas Samoas, lá não existia adolescência. Que também nós podemos perguntar, será que o complexo de Édipo existe em todas as culturas? Depois, uma outra limitação, simplificação das relações familiares. Então, hoje nós vivemos uma diversidade de relações familiares. Então, até onde essa teoria pode ter uma sustentação. Inadequação aos contextos modernos. Estamos diante de novos desafios, de uma identidade diferenciada. Patriarcalismo implícito. Hoje a gente vê a decadência desse patriarcalismo. A figura paterna era central na época dele, dominante, e hoje. Heteronormatividade, a cultura, né?
Para Freud, nessa perspectiva, hoje vivemos um quadro diferenciado. Atrações e dinâmicas heterossexuais como padrão. Isso exclui e marginaliza, essa visão de Freud, as experiências LGBT+, que não se enquadram nesses moldes. Então, a heteronormatividade como regra, hoje, não faz mais sentido. Foco na patologia. Então, interpretação e tratamentos problemáticos em psicologia e na psicanálise. As teorias tendem a patologizar certos comportamentos. Tem que ser repensada. Influência cultural limitada, já comentamos isso. Né? Contexto cultural nosso, social, diferente do final do século XIX, início do século XX. Ok? Também me havia comprometido com vocês a apresentar uma parte a respeito de exercícios sempre que me for possível. Então vejam os de hoje, da aula de hoje, em falando dos complexos de Édipo, Electra. O que você pode fazer? Experimente. Diário de sonhos. Mantenha um diário de sonhos por 2 semanas. Anote qualquer sonho que pareça relevante, especialmente aqueles que envolvem figuras parentais ou temas relacionados a poder, atração e competição. Bom, que 2 semanas, 1 mês, é uma experiência que vale a pena nessa perspectiva. Um exercício. Outro exercício. Árvore genealógica emocional. Desenhe sua árvore genealógica e anote ao lado de cada membro familiar as emoções predominantes que você associa a eles. Reflita sobre padrões e como essas relações podem ter influenciado seu desenvolvimento emocional. Família é uma experiência muito interessante. Familiares é uma experiência muito interessante. Vínculos de amizade é uma experiência muito interessante. Família, sangue. Familiares, sangue, amigos, vínculos afetivos. Existem famílias que se entendem, existem famílias que não se entendem. Existem irmãos que se entendem, existem irmãos que não se entendem. Existem irmãos e irmãs em vida conjugal que se entendem. Existem irmãos e irmãs em vida conjugal que não se entendem. Então, é uma experiência interessante. Faça e veja. Análise de relacionamentos passados. Reflita sobre seus relacionamentos passados, tanto românticos quanto platônicos. Identifique padrões que possam ser semelhantes às dinâmicas que você teve com seus pais durante a infância. Muito interessante. Vale a pena, gente. Uma provocação saudável. Vale a pena. Vamos em frente. Outro exercício. Role-playing. Imagine uma conversa com cada um de seus pais, onde você expressa sentimentos e pensamentos que nunca compartilhou com eles. Escreva essa conversa imaginária. Muito rico. Quem tem os pais vivos, ainda há tempo de reverter. Ainda há tempo de convergir. Ainda há tempo de ressignificar. Aqueles que já não têm mais os pais, ressignificar para si mesmos. Interessante. Outro exercício, mapear reações emocionais. Interessante, isso aqui é muito bom. Durante uma semana ou um mês, anote situações em que você sentiu raiva, ciúme, ou emoções intensas dentro de casa, no clube, na igreja, na universidade, na rua. Tente conectar essas emoções com a experiência da sua infância, relacionada a seus pais. Meu pai era um cara muito sisudo,
Meu pai era um cara muito bronco, meu pai era uma pessoa muito ignorante, meu pai não me permitia que eu falasse, castigos diretos, agressões físicas, agressões sonoras. Lembre-se um pouco de como foi essa infância fatídica. Avançando, autoanálise de medos e desejos, muito boa essa aqui também. Faça uma lista dos seus medos e desejos profundos e reflita sobre eles. Pode ter uma relação com experiências familiares durante a fase edipiana. Muito interessante, gente. Tenha calma. Eu apresentei 10 itens. Trabalhe cada item de uma forma muito tranquila, mas vale a pena, vale a pena. Avançando, revisão de memórias infantis. Isso também é muito interessante. Escreva suas memórias marcantes da infância, que envolve seus pais. Tente entender como essas memórias afetam suas atitudes e comportamentos atuais. Eu dizia a vocês numa das primeiras aulas que eu tenho uma irmã que se lembra a partir de 2 anos de muitos fatos que experimentou. Portanto, de 2 até 6, 7 anos, é possível lembrar muita coisa. Faça essa memória, refaça. E acho que esse aqui é o último. Exploração de inseguranças. Identifique e escreva sobre suas inseguranças. Pense em como elas podem estar ligadas às suas relações com as figuras parentais e seu período de desenvolvimento edipiano. Gente, é um material fantástico. Se vocês conseguissem passar por todas, experimentar anotações, ou pela memória, ou por pesquisas, por entrevistas, por testemunhas oculares, vale a pena, vale a pena. Análise de comportamento de repetição. Observe situações que você percebe está repetindo padrões de comportamento de um ou de ambos os pais. Reflita sobre esses padrões e como eles podem estar ligados ao complexo de Édipo e de Electra. Interessante, bom encontrar coisas curiosas por aqui. E, mais um. Escreva uma carta para si mesmo. Na infância, escreva uma carta para você na idade edipiana. Inclua conselhos, compreensão e o que você gostaria que essa criança soubesse sobre o mundo e sobre si mesma. É muito interessante. Você tendo a sua história, sabendo da sua história, sabendo da sua produção, da sua vivência, das suas relações, acertadas ou erradas, alegres ou infelizes. Escreva, inclua conselhos para que aquela criança que foi você possa receber essas informações. Muito bom, muito bom. Veja que nós estamos num clima de autoanálise, muito rica essa experiência. Perfeito? Concluindo, então, nossa aula de hoje, já passamos dos 60 minutos, mas eu tenho um texto muito interessante aqui, olhando um pouquinho a questão da linguagem mitológica na literatura, nas artes, na pintura, ao longo da história. Vamos observar o seguinte, depois vocês leiam com calma esse texto. Raízes mitológicas em relação ao complexo de Édipo, onde se experimenta a questão do destino, da culpa e do autoconhecimento. Muito interessante, faz parte da mitologia. Vocês vão poder observar em Shakespeare e o complexo de Édipo na literatura. Observem quem é da área da educação, da área da cultura, da área da sociologia, da área do teatro, da área da comunicação. Muito interessante, Shakespeare. Observem que o complexo de Electra, Jung,
tem uma relação direta com isso. Observe onde ele foi buscar informações para essa leitura, para a compreensão desse fenômeno. Observe as críticas feministas em relação aos complexos, no caso aqui de Electra, de Jung, muito interessante. Observe a relação de Freud com sua filha Ana, chama a nossa atenção. Observe que Freud fez um estudo sobre Leonardo da Vinci, analisou Leonardo da Vinci, observe que é muito interessante. Observe diversas interpretações culturais, diversas culturas, como esse Édipo acontece ou não acontece. E observe esse Édipo na psicologia moderna hoje, como ele se dá considerações a respeito dele. Observe a presença do complexo em filmes e cultura pop, é muito interessante. E observe como as terapias modernas trabalham os conceitos de Édipo e de Electra. Essas considerações refletem como as teorias de Freud e Jung transcenderam a psicanálise, influenciando literatura, arte e cultura popular, e continua a nos provocar debates e interpretações hoje em dia. Paramos por aqui. Bom estudo, bom trabalho.